Glória a Deus, expurgo de 132, muito importante o tema de hoje. Para você que gosta da palavra, nós vamos fazer um paralelo, porque Mateus e Marcos contam a mesma história, mas cada um traz detalhes diferentes, e é importante nós sabermos, a começar de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 5, e o tema é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Começa já pelo subtítulo a diferença, porque lá em Marcos é o fermento dos fariseus e de Herodes, né? Muda essa palavra Herodes. Saduceus e fariseus a gente sabe que são religiosos. Agora o fermento de Herodes, quem foi Herodes? Aquele que queria matar Jesus. Então cuidado com o fermento daqueles que querem matar o mover de Jesus Cristo. A história, queridos, diz que os discípulos embarcaram. Em Mateus diz que eles se esqueceram do pão. Já em Marcos vai dizer que eles levaram apenas um pão. E aí Jesus está falando, cuidado com o fermento, cuidado com o fermento. E os discípulos começaram a conversar entre eles, dizendo, Jesus está falando do fermento do pão. E aí Jesus discerne e fala, gente, eu não estou falando do fermento do pão. Eu estou falando agora do fermento dos fariseus. Eu estou falando agora do fermento dos saduceus e de Herodes. Então, olha o discernimento dos discípulos. Andavam com Cristo, Jesus estava pensando em algo espiritual e eles estavam pensando no pão. Eles não souberam discernir no espírito. Não é porque estava faltando pão que Jesus estava falando daquele fermento. Então nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. Porque o que vai fazer diferença nesse fim dos tempos é a sabedoria, é o discernimento. E aí Jesus volta no assunto do pão. Vocês esqueceram o pão, mas vocês não lembram que eu multipliquei? Vocês não lembram que foram alimentados mais de 5.000 pessoas, os cestos cheios de pedaços que recolhestes? E Jesus disse, vocês ainda não compreenderam esse milagre. Jesus já tinha feito esse milagre 2 vezes. Então Jesus meio que mistura ali os assuntos, e só quem está no Espírito vai discernir a parte que é do Espírito e a parte que Jesus realmente estava falando do pão de comer. Então nós precisamos começar a entender o que Jesus está falando para nós.